Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui do lado de cá, na Consciência Vertical. Eu te desejo uma feliz Páscoa, mesmo você assistindo hoje, ou segunda, ou terça-feira, ou algum outro dia, mas eu quero reverenciar aqui o fato da ressurreição. Eu amo Jesus Cristo, eu estudo muito sobre Jesus Cristo, vou continuar estudando muito, mas o que mais me chama a atenção na natureza única desse ser vivo, que vive em carne até hoje, é a sua dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Essa é a parte mais incrível de toda a história, e fui criado por um padre, eu recebi um pouco de teologia, latim, grego, de tudo. E eu quero provar aqui para vocês algumas coisas sobre o aspecto das dimensões e por que Jesus Cristo era um dimensional 7. Olha como esse fato é incrível, de tudo que eu estudei e vivo isso. Então, nós naturalmente humanos conseguimos viver da camada 1 até a dimensão 5, naturalmente todos os dias. Agora, com protocolos, com um coração suportável, alimentação, aqueles 4 pilares que eu falei, nós conseguimos ir ascendendo e sermos no dimensional 6. Os dimensional 6 eles já operam muito mais pela camada invisível, são muito mais energia, um pouco menos influência de matéria. Eles influenciam as energias. Com mais informação, as pessoas da dimensão 6 operam as energias, são manipuladores de energia positiva, branca. São os elementais, eles mexem com os elementais. Mas enfim, a passagem de Jesus Cristo pela Terra, ele já veio como um dimensional 7 e 8. E eu vou falar para vocês que isso é incrível. Dentro do que eu recebi, acessei, agora se espante, se arrepie com o fato que eu vou te contar. Jesus Cristo foi esse Messias que precisava criar um novo ponto de referência para a humanidade. Porque lá na era adébica, que é um outro livro que eu estou escrevendo, Adão e Eva eles eram dimensional 7. Eles eram povos dimensional 7. Então eles construíam muito mais realidade e tudo era manifestável. Eles mexiam com a realidade da ilusão. Eles tinham tudo. Era outra era. Como eles quiseram influenciar no ego e na criação, Deus não tirou esse acesso deles, não foi arbitrário, mas ele falou assim, eu vou tirar toda a informação de vocês, um pouco de energia, então se vocês querem ser criação e criadores como eu, então que vocês comecem por escalas, de baixo, começando, aprendendo, subindo e descendo, ascendendo e descendendo. Então ele tirou esse poder da 7ª dimensão. Então nós todos somos seres que conseguimos naturalmente viver até a 5ª dimensão. Quando a gente dorme, a gente está em dimensão 1, em vibração de dimensão 1. Por isso que a gente só consegue relaxar e regenerar na camada 1, que é o firmamento, e na horizontal. Então a gente vive todos os dias as camadas de realidade, todas as 5 camadas. Quando a gente está na dimensão 4, na mente do ego, a humanidade, o coletivo vive nesse lugar, por isso se tem o medo e se luta incansavelmente pelo conforto e pela segurança. Isso é dimensão 4. Fato. Quando você começa a operar mais pelo espírito, escolher melhor, ser mais leve, mais rico, tu sobe de camada de consciência e você está na dimensão 5. Muita gente já vive em dimensão 5, milhares de pessoas. Mas muitas outras estão buscando esse acesso. A 5ª dimensão. Deixa eu falar para você mais um detalhe. Então, gente, olha só, isso aqui não é romantizar as coisas. Nós estamos entrando na nova era, e essa era nova, ela está sendo, eu vou escrever esse livro, A Quarta Onda. A Quarta Onda. Eu já falei isso em lives também, nos workshops. A primeira onda foi a escrita, né, e a descoberta do fogo e tal. Depois foi a industrialização, a era industrial. Depois a era da internet. E agora a verticalização da internet, a tecnosfera, onde tudo será integrado no 5D. Enfim, no meu livro eu tenho muita escritura sobre isso. Mas aqui o fato é para provar para vocês sobre o nosso Jesus Cristo. Esse ser incrível que é a metade divindade e a metade humanidade. Então esse Jesus Cristo, esse Messias, que foi fruto de Deus, concebido por uma mãe, Maria, e que foi descendência de Davi,
E por que eu venho te falar tudo isso? Porque realmente a humanidade, com toda a era tecnológica e tudo que está acontecendo e vai acontecer ainda aos nossos olhos, para a gente acreditar, nós estamos entrando na era da consciência 5, na era da dimensão, na nova Terra 5D. Por quê? Porque a nossa tecnologia ela já constrói milhares de quadros por segundo, por minuto. A inteligência artificial é uma das maiores criações e evoluções e ameaça ao mesmo tempo para a consciência humana, para mostrar o quanto a consciência humana ela está reduzida em camada de experiência. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós todos éramos para estarmos operando em camada 5, 6, sermos dimensional 6. Todos nós, nos nossos níveis de experiência e evolução, só conseguimos hoje, naturalmente, sermos e operarmos até a camada 5D. Por muito tempo, a humanidade sempre aceitou e recebeu a camada 5 da dimensão 6 ou até a 12, ou as outras diversas cordas de camadas, como mistérios, como fatos não revelados. Então, muito disso se perdeu, muito disso foi queimado nas inquisições, muito disso foi caçado, escondido, e tudo isso é força da anticonsciência, antimatéria e antienergia. Porque também para antimatéria tem a matéria, para antienergia tem a energia, para anticonsciência tem a consciência, para antiforça tem a força. Então todas as operações elas são regidas pelo bidirecional. Deus é bidirecional. Então o mal também foi criado por Deus para ele mesmo se revelar na luz e no bem. Então, gente, tudo é ascensão. Tudo é para ser desse jeito. E é tudo muito lindo isso, interessante, porque como que eu sabia que eu precisava de aterradores ou alguém que me aterrasse? Então, para você saber que nós todos vivemos uma vida inteira na camada 4, na camada racional, no ego 4, dimensão 4. Então, a gente opera anos nessa matriz. E quando a gente começa a entrar em autoconhecimento, nós começamos, e com práticas e acessos de outros mestres, eles começam a nos conduzir a novos lugares. A nossa alimentação, prática esportiva, boa qualidade de sono e muito estudo são os 4 pilares que te levam para acessos. Mas isso não te garante ficar mais tempo acessado. Então eu sou esse lugar, esse endereço, esse cara que aprendeu a ficar mais tempo acessado e ensinar, manualizar. E eu confesso que eu ainda estou em aprimoramento, eu estou melhorando as minhas técnicas. Então quem compra os meus cursos sempre vai estar recebendo atualização. Gente, é muito comum, eu recebo todos os dias depoimentos de pessoas que já acessaram a 5ª dimensão, a 6ª dimensão, e que viveram esse estado de graça onde eu estou, mas todas relatam que ficaram uma semana, 15 dias, e todas vêm perguntar para mim como eu me mantive tanto tempo acessado, e eu estou batendo agora, dia 24 de abril desse ano de 2023, desde o primeiro acesso, 1 ano. Então são protocolos que eu venho fazendo e que eu já fazia antes de eu acessar. É como se eu tivesse pego bastante bagagem linear da vida e experimentado muito e olhado muito pelo espírito e treinado um coração suportável e com protocolo, acesso, e eu consegui chegar nesse nível de consciência e me manter nele. Isso é incrível. Então, de tanto que eu acendi, teve momentos que eu tive que aprender a me aterrar. Eu estou aqui com muita lucidez para dizer para vocês que todo dia eu faço protocolos, todo dia eu procuro mestres, todo dia eu tento ascender cada vez mais. Tem níveis quando eu ascendo em camadas de realidade que eu me aterro, faço protocolos de aterramento. Eu já sou essa pessoa que já treina outras pessoas que já acessaram a 5D, que querem acessar ou as que querem se manter. Então tudo isso é muita informação. Todo domingo eu dou workshop gratuito para trazer mais desse tipo de vídeo para vocês, para tornar esse assunto muito fácil. Ele é palpável, ele é atingível para qualquer pessoa e é inerente a qualquer religião. Você precisa ter um coração suportável, ter um coração aberto, soltar do ego para aprender de algo novo e que tem muito mais para chegar desse assunto. Eu sou uma fagulha, uma luzinha aqui pequena, mas tem outras pessoas também trabalhando nisso. O grande plano de Deus, a grande obra de Deus, mesmo com o tempo atrasado e arrastado, é que nós já estamos entrando
na onda 4, que eu falo da evolução, que eu falei lá no início, que é a era da desmaterialização da matéria ou das coisas e humanização da humanidade, que é nós conseguirmos, com a tecnologia e com tudo de bom que pode ter, se a gente não fizer merda, nós chegarmos a alcançar a divindade, o nível 5, 6 e até 7 da humanidade, onde a gente vai se tornar muito mais humano, muito mais suportável. Nós seremos outros humanos. Essa é a evolução prometida. Então, enfim, é muito longa essa história para ficar dentro desse vídeo. Eu conto isso dentro dos cursos. Eu tenho muita intimidade com os meus alunos, porque eu preciso de muita energia. É inevitável, quando você ascende de camada para 5D, você tende a, na hora, ver teu ego dimensional 4, racional, e aí tu te enche de um amor, o teu coração fica, como eu chamo, suportável. Tu fica quase que ingênuo, e tu vai se alimentando desse lugar. Imagina Jesus na camada 7 de consciência. Na camada 7 de consciência é como se você colocasse 24 horas dentro de 1 hora. Você vive muito mais da realidade, sem a ilusão, dentro da luz. Então você consegue prever fatos que você vai viver durante o dia. Você vira um manifestador, você um vidente. Então olha o quanto que o humano não sabe que ele pode ser e viver. Mas por que eu falo isso com certeza? Porque eu tive aceso em camada 5, 5.5, 6 e por alguns minutos em 7, quando eu recebi Jesus Cristo. Eu tenho muita coragem de vir aqui para falar isso, mas eu fiquei 15 dias em acesso 5D, 5.5D, são várias faixas frequenciais. Eu tenho que resumir assim, mas a experiência mais incrível que eu escrevo e relato no meu livro, brevemente, no livro 1, do Acesso à Espera Acabou Estudo, que virou curso, é esse 1 minuto, menos de 1 minuto que eu recebi Jesus Cristo e eu me sentia com 55 quilos. E quando eu vi aquela pétala de trevo, parecia que era a primeira vez que eu estava vendo aqueles barcos na beira-mar ali com a minha professora de yoga. Então são experiências incríveis. Eu já me emocionei muito contando isso. Mas eu quero dizer para vocês que imagina, Jesus foi um 7D. E ele prova para nós que nós podemos, a evolução da humanidade pode ainda ser toda ela 7D. Mas isso é possível, porque nós estamos nos encaminhando para uma era nova, como eu falei antes, que é a humanização da humanidade. Então, só para vocês terem uma ideia, eu como humano na dimensão 5, já construo o dobro de quadros de realidade. É como se eu tivesse 2 minutos de vida e de experiência lúcida sobre a camada 4 da convenção, das pessoas naturalmente convencionais, entendeu? Do racional, do coletivo. Então eu sou aquela pessoa que aparente criar muito mais. E isso está ao alcance de todas as pessoas. Eu ensino isso no acesso. Isso está ao alcance de todas as pessoas, tem muitos depoimentos falando sobre isso. Mas é um lugar tão novo e tão antinatural ainda que as pessoas se assustam. Mas eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Agora voltando sobre Jesus Cristo. Então conforme tu vai criando essas realidades maiores, mais aprimoradas, dilatadas, tu vai acendendo e quebrando as ilusões. Então imagina Jesus Cristo, um dimensional 7, um D7, ele consegue quebrar as realidades da luz e da ilusão. Isso que eu falo para vocês, vocês não vão ver em lugar nenhum, talvez, não nessa abordagem como eu falo, porque eu sou um cara corajoso e de muito amor. Eu acessei algo novo. E para eu poder falar que eu acessei, eu experienciei. Jesus Cristo, para ele, era muito fácil, porque ele estava com tanta criação de realidade, de luz e menos ilusão, que ele via que tudo aquilo era uma trama da camada de ilusão de Deus. Então ele conseguia com facilidade quebrar as realidades da luz e da ilusão, como caminhar sobre as águas, multiplicar os pães, os peixes, mexer com os elementais. Ele era um dimensional 6 e 7, quando ele mexia com os elementais e acalmava as tempestades. Então com a cura, ele tinha toda a noção, a informação da redução das mãos, que ela é um grande vetor de cura das dimensões. Então isso também é um outro livro meu. Então, todo domingo eu quero dar o capricho a mim mesmo, e eu não sei até quando eu vou conseguir manter isso, mas eu quero dar o workshop vertical, workshop 5D, que eu quero dizer. Por quê? Porque ali são aulas gratuitas, massivas, de 1 a 2 horas,
onde eu vou dar muito conteúdo vertical para vocês todos receberem desse lugar do qual eu estudei muito, da linearidade de outros mestres, muitos mestres vivos e ainda vivos e mortos, e de muita escritura, e que ao longo desse período, desses últimos 4 anos, eu ascendi, eu verticalizei os meus acessos. E isso é comum, muito comum. Muita gente acessa, não sabe o que é isso, vive como um estado de graça e de glória, óbvio, é isso mesmo, mas não sabe como se manter nesse lugar, ou não sabe como chegou nesse lugar chamado quinta dimensão, sexta, sétima. Eu gravei esse vídeo amoroso falando sobre Jesus Cristo e porque ele foi aqui na Terra um 7D e depois ele em ascensão virou um 8D com carne e osso, muito mais. Jesus Cristo ele é 80% energia e informação e 20% matéria. Acreditem nisso. Então, eu quero dizer para vocês, agradecer imensamente a tua presença nesse vídeo. Deixa teu like, porque aqui existe humanização. Deixa teu like para esse vídeo chegar a mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o que é um acesso 5D, quem é essas pessoas que estão acessando, para a gente se tornar uma comunidade gigante. Eu vou deixar em campanha o curso 1, o acesso 1. Mais de 240 alunos já foram treinados no acesso 1, a Esfera acabou nisso tudo. E eu vou deixar em campanha de 326 por R$251. Eu vou deixar o link aqui embaixo, afixado nesse vídeo. Você olha lá, vê se você se conecta com essa informação, com essa energia. A equipe está aqui também para te atender. Chama a gente. Você pode fazer a compra e você vai estar comprando o ingresso, porque aí você vai ter acesso ao portal 5D. Você vai ter acesso à comunidade para a gente dividir lá dentro as nossas anseias, as nossas experiências, os nossos medos de quando a gente acessa. Então lá nós somos todos aterradores entre nós mesmos. Todo esse movimento é muito lindo. Eu estou criando o maior portal 5D do Brasil, a maior comunidade 5D do Brasil. É fato, então é um trabalho, está sendo começado. Toda a grande floresta um dia foi semente. Eu estou começando um trabalho gigante, incrível. Eu podia estar sozinho, vivendo a minha vida, escrevendo outras coisas, não está público, mas eu sinto essa chama como o meu propósito. Vocês são o meu propósito. Eu pegar na mão de vocês e fazerem vocês acenderem em vocês mesmos. Um bom domingo, uma boa semana, uma boa segunda-feira, se você está me assistindo hoje na segunda ou na terça ou na outra data. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, vem para dentro dos grupos. Eu te honro. A tua espera acabou. É o início de tudo em Lakesh. Feliz Páscoa.